Eu sou o Rafael, psicólogo, e a paz interior é o resultado de treinar o seu cérebro para processar a vida como ela é, e não como você acha que deveria ser. Hoje é dia de calma e tranquilidade, porque a reflexão é sobre Kamado Tanjiro. Tem spoiler de todo o anime de Demon Slayer. Vamos lá. Muitos protagonistas são conhecidos por seu jeito mais impositivo de se comportar. É quase como uma marca de todos os protagonistas de animes, serem mais extrovertidos, mais impositivos. Porém, o personagem principal de Demon Slayer foge dessa lógica. Ele mostra as vantagens do oposto, as vantagens que podemos ter em demonstrar calma e temperança. Não é comum vermos protagonistas pacientes, então esse vídeo vai ser especial, pois o Tanjiro vai trazer uma forma única de aprender sobre o estado de calma e o quanto isso pode nos ajudar. Primeiramente, o Tanjiro tem uma personalidade na qual muitas pessoas queriam se espelhar. Ele não tem um grande objetivo que envolva ele exclusivamente, mas sim que envolve muitas outras pessoas, e pra mim isso é um dos pontos que torna a história dele bastante única. Eu acredito que muita gente se identifica com esse personagem, pelo menos em algum aspecto, e mesmo que você não tenha nenhum aspecto, você admira e queria ter alguma característica dele, seja pelo seu senso de responsabilidade, ou por cuidar de pessoas em situações vulneráveis, ou por ser tão calmo. Muitos de nós, assim como acontece com o Tanjiro, não escolhe carregar grandes responsabilidades, mas sim as circunstâncias da vida acabam provocando esses grandes desafios. Mas a grande verdade é que todos nós teremos grandes responsabilidades na vida, quer você queira ou não. O propósito do Tanjiro é esse, não é se tornar o mais forte de todos, ou o melhor de todos, isso é para o Reinosuke, mas sim de fornecer e proteger as pessoas que ele ama, a ponto de se tornar sua maior força, e sua grande motivação para levantar todos os dias. Hoje o vídeo é sobre propósito, altruísmo, raiva e paciência. Tanjiro cresceu com uma grande responsabilidade, que ocorre naturalmente em muitos irmãos mais velhos, ter que cuidar dos mais novos. Ele possui 5 irmãos, e ele sentia que precisava proteger todos eles. Ele crescia com sua família em perfeita harmonia, não tinha uma vida luxuosa com eles, mas eles viviam muito bem. Ele se espelhava bastante em seu pai, o Tanjiro. Ele era meio que um exemplo para ele, e muito de sua personalidade veio com base em sua figura paterna, uma figura que exalava bastante coragem e força. Tanjiro, seu pai, mais tarde acaba falecendo, e com isso seus irmãos acabaram vendo Tanjiro como uma espécie de figura paterna. No geral, ganhar responsabilidades é algo positivo, é algo bom, faz a gente crescer. Quando você é criança, isso também pode acontecer. Crianças que ganham responsabilidades costumam se tornar mais altruístas quando adultas. Os antropólogos Beatrice e John Whiting relataram em sua investigação sobre as origens do altruísmo, ajudar os outros sem esperar algum tipo de recompensa. Eles encontraram um padrão claro: quanto mais as crianças tivessem responsabilidades que contribuíssem para a manutenção da família, tais como cuidar das crianças mais novas, cuidar dos animais, ajudar a cultivar e colher alimentos, ajudar nas refeições e assim por diante, maior seria a probabilidade de agirem de forma altruísta. E não apenas com membros da família, mas com pessoas de fora também, da comunidade. E é justamente isso que acontece com esse personagem. Seu senso de altruísmo é gigantesco, um dos maiores já vistos no mundo dos animes. E após a morte de seu pai, seu senso de comprometimento aumenta ainda mais. Tanjiro mostra no primeiro episódio do anime, inclusive. Ele cita a impermanência do mundo, como a mudança, como a nossa vida é mudança. Ele cita que as coisas sempre estão em constante mudança, nenhuma felicidade dura para sempre. Então, desde jovem, Tanjiro entendia a impermanência do mundo. Porém, por mais que ele soubesse de tudo isso, quando de fato aconteceu a maior tragédia de sua vida, ele de fato sucumbiu às dores que ele sentia, mas conseguiu se reerguer mesmo assim. Em um determinado dia, Tanjiro vai para uma cidade próxima vender carvão. Seus irmãos acabam também querendo ir junto com ele. Porém, Tanjiro não leva nenhum deles, pois como a mãe dele citou, seria difícil para ele carregar todos quando eles estivessem cansados na hora de voltar. Então ele segue em direção à cidade em busca do carvão, sem seus irmãos, e sua vida muda completamente quando ele volta para casa. Nesse momento, ele encontra um ambiente totalmente destruído. Ele percebe que toda sua família foi morta, com exceção de sua irmã Nezuko. Porém, a Nezuko, ainda por cima, tinha se tornado um Oni, uma espécie de demônio. Então ele vê ela agir de forma agressiva e atacar ele. E mesmo ela o atacando, em nenhum momento ele cogita não salvar ela. A única coisa que ele quer saber agora é como resolver esse novo problema. Começa a ter fé de que vai conseguir trazer sua irmã de volta. É isso que faz ele implorar pro Tomioka pra não matar ela, pois ele não queria perder mais ninguém na família. E mesmo entendendo a impermanência e a constante mudança da vida, Tanjiro passa a se culpar. Ele passa a se culpar porque no momento que tudo aconteceu, ele não estava lá. Ele se culpa pelo sofrimento que a família dele passou nesse momento que ele estava fora. E é curioso que tudo isso acontece de forma muito rápida, e o Tanjiro também não tem esse processo, esse tempo pra
se curar de tudo isso. Ele tem que rapidamente começar uma nova vida sem sua família e tendo que lidar e proteger sua irmã. Agora, como ele tem apenas a Nezuko, ela se torna o grande foco dele. Ele agora tem o foco de fazer ela voltar a ser humana. Essa é uma das coisas que fazem ele se tornar um caçador de demônios. Ele não se importa do fato de ter que carregar ela pra sempre ou ter que lidar com ela pra sempre, porque imagina a dor que ele sentiria se ela machucasse um humano, pois além dele proteger ela, ele teria que proteger as pessoas inocentes dela. Ou seja, mais uma grande responsabilidade para ele nesse momento. O lado bom é que ele gosta de fazer isso, ele gosta de proteger pessoas em situações vulneráveis. Ele tem esse senso de proteção que é absurdo, é muito acima da média. No arco do trem, tem uma cena que ele está prestes a morrer, mas apenas está preocupado se uma outra pessoa vai virar um Oni, caso ele acabe morrendo. Ele está caído no chão e o Inosuke pergunta se ele está bem. E a única coisa que o Tanjiro pergunta é se o maquinista estava salvo. Tanjiro não gosta de ver ninguém sofrendo. E isso dificulta muito ele em machucar alguém. É muito difícil para ele machucar alguém. Isso às vezes, inclusive, acaba por atrapalhar ele. E esse é um dos motivos do quanto que no começo do anime ele acaba sendo indeciso demais. É como se de alguma forma a empatia dele ali no começo paralisasse ele em alguns momentos. Tanjiro tem uma alta empatia. Entretanto, o mais curioso disso tudo é que não necessariamente pessoas mais altruístas são mais capazes de ajudar os outros. E, na verdade, pode ser o contrário. Alguns estudos indicam que pessoas que exibem comportamentos heróicos em momentos extremos, como bombeiros e outros profissionais, têm pontuações altas em traços de personalidade que geralmente são associados a psicopatas, propensão a sofrer riscos, busca de sensações, frieza sob estresse e tendência a assumir o controle em situações sociais. Traços esses que são mais vistos em pessoas com baixa empatia. Não necessariamente alguém que tem mais a tendência a salvar os outros tem uma mente fria, mas quando você está mais tranquilo e tem menos reatividade, ou quando a situação impacta você menos, aquilo pode indicar que você ficará mais calmo em situações complexas e acabará tendo uma chance maior de ajudar os outros. Ou seja, o excesso de empatia em alguns casos pode sim ser um problema em ajudar alguém. É só você lembrar, quem tem muita empatia, é só lembrar aquele dia que alguém passou mal e precisava de ajuda e você ficou tão afetado com a situação que não conseguiu tomar nenhuma ação, ficou paralisado. Existe o perigo de a dor empática ser tão intensa que você só consegue conceber soluções que funcionem para você, em vez daquelas que possam ajudar o indivíduo em sofrimento. O psicólogo Paul Bloom também enfatiza o quanto a empatia em alto grau nos leva a executar ações psicologicamente fáceis que geram uma carga cognitiva mínima. E é isso justamente que acontece com o Tanjiro no começo, porque ele se torna um caçador de Onis, então ele vai ter que matar Onis. E ele sofre com a ideia de ter que fazer um demônio sofrer, pois ele tinha que causar um enorme dano em um Oni para derrotá-lo. E como o olfato dele é bem sensível, como ele cita, ele consegue meio que sentir o cheiro do medo da pessoa, da dor da pessoa. E o sofrimento de alguém para ele é o que machuca ele muito. Como mostra esse estudo, exponha indivíduos a evidências de que alguém está sentindo dor, e se a frequência cardíaca aumentar demais, um indicador periférico de ansiedade e de excitação da amígdala, eles vão ter menos chances de agir pró-socialmente nessa situação. Os indivíduos pró-sociais são aqueles cuja frequência cardíaca diminui, ou seja, eles são capazes de ouvir o som das necessidades do outro em vez das batidas aflitas de seu próprio coração. Então, ter empatia em excesso pode, na verdade, atrapalhar você em ajudar o outro, que é o que aconteceu com o Tanjiro no começo. Só que no decorrer do anime, ele vai internalizando essa ideia de que ele vai ter que tomar duras decisões para proteger outras pessoas e que ele vai ter que direcionar essa empatia para alguns e não para todos. O ponto legal é que a empatia dele é associada à forte determinação que ele tem. Existem horas que as pessoas não podem recuar de jeito nenhum. Essa é uma das frases que ele meio que diz a si mesmo que ajudam ele a tomar certas decisões difíceis, como machucar Oni. Tanjiro é aquele que atinge seus objetivos por meio da paciência. Uma paciência às vezes assustadora. Ele passa dias treinando para se tornar um caçador, mantendo uma forte disciplina para treinar, fazer exercícios, escrever um diário todos os dias, e essa paciência dele poderia ser muito bem a chave de sua resiliência. Porque ele é meio que paciente porque ele confia que vai atingir um resultado. Então as ações dele e a esperança de um futuro bom justificam a paciência que ele tem. Essa calma inclusive parece ter sido muito transmitida de seu pai, que era um homem extremamente calmo e paciente. A paciência é uma virtude porque cultiva a nossa força interior e o bom senso. No mundo que é muitas vezes apressado e exigente, a capacidade de esperar com calma e tolerar certo desconforto torna essas pessoas ótimas em tomar decisões. Como mostra esse estudo, a paciência nos ajuda a evitar agir por frustração ou raiva, evitando assim que façamos escolhas precipitadas que poderiam ter consequências negativas. Com paciência, somos capazes de enfrentar os desafios com equilíbrio. Ajuda-nos a concentrar-nos em objetivos de longo prazo, em vez de retrocessos de curto prazo. Ou seja, como mostra o Tanjiro, a paciência promove
resiliência. Quando as coisas não acontecem da forma que planejamos, a paciência nos dá força e determinação para permanecermos otimistas. Cultivar a paciência nos permite apreciar o processo de crescimento e nos ajuda a lidar com as adversidades de maneira mais tranquila. Isso promove maior paz e contentamento. Paciência que é refletida na maneira que o Tanjiro consegue ver as coisas da vida, de maneira mais positiva e mais leve, mesmo em situações extremas. É como se no final ele acreditasse que tudo vai dar certo. 3 estudos pioneiros da pesquisadora Sarah Schnitker definem a paciência como a propensão a esperar com calma diante da frustração ou da adversidade. O artigo conclui que nesses diferentes contextos, a paciência é essencial para alcançar um estado de bem-estar. Tanjiro consegue manter essa calma em muitos momentos, independente do inimigo. Só que Tanjiro é humano, e mesmo ele sabendo de tudo isso, nada impede ele de sentir emoções mais fortes, como a raiva. Só que o Tanjiro mostra a grande função desse sentimento, pois a raiva é um sentimento que faz com que a gente provoque algum tipo de mudança. Mudança essa que pode salvar ou proteger a vida de alguém. Quando ele vê o Muzan, ele direciona uma raiva enorme pra ele. Ele cita que ele vai destruir o Muzan, dizendo que ele mesmo será o responsável por matá-lo. Tanjiro cita que enquanto ele viver, Muzan não terá o seu perdão. Ele mostra aqui nessa cena que, apesar de toda a bondade e empatia que ele tem, ele sabe ao mesmo tempo que precisa direcionar isso para que ele possa proteger as pessoas ao redor dele e que existem prioridades pra ele. Ele consegue se colocar no lugar dos Onis, muito por causa de sua irmã, porque ele tem uma situação ali semelhante que gera empatia nele. Mas por outro lado, ele cada vez mais vai evitando relativizar quando se trata de não matar Onis. O ponto é que, apesar do Tanjiro se compadecer bastante com a trágica história dos Onis e entender os sentimentos de cada um que ele vai enfrentando, ele nunca transformou um desses vilões em heróis ou algo semelhante. Ele entende cada um, mas vai cumprir seu objetivo de derrotar cada um sem hesitar. Ele compreende os Onis, mas não justifica eles. Eles sabem que são seres que não têm muita empatia, não se arrependem ou refletem sobre os seus atos de crueldade. Então ele entende que em muitos momentos ele vai ter que não recuar ou sentir remorso por eles, mesmo que seja difícil de fazer isso. Tanjiro sabe a grande diferença entre compreender e perdoar. É uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que ele vai ter que matar um Oni, ele compreende a dor que alguns deles carregam. É basicamente viver com uma ambivalência dentro de si mesmo. E o curioso é que pessoas geralmente ambivalentes, que abrigam mais sentimentos duais, como é o caso do Tanjiro, costumam reagir menos às emoções. Como mostrou esse estudo, pessoas ambivalentes demoram mais para decidir e são menos propensas a agir impulsivamente. Quando você está ambivalente, as atitudes pré-existentes têm menos probabilidade de determinar suas ações. E essa é uma das maiores virtudes desse personagem. Sua enorme capacidade de não simplesmente reagir a tudo que sente. Dificilmente ele se entrega a um modo de raiva por qualquer coisa ou qualquer tipo de provocação. É como se ele conseguisse se manter racional mesmo em situações mais extremas, entendendo o valor de cada sentimento. Mesmo quando ele precisa ser mais duro com os Zeniths ou com o Inosuke, ele não necessariamente mostra ódio por eles. Ele tenta entendê-los. Ele é em muitos momentos a pessoa que traz a calma para os dois. É aquele que tenta trazer o Zenitsu quando ele está muito pessimista e ele nunca revida os ataques do Inosuke. Isso é algo inclusive que faz o Inosuke respeitar ele. Tanjiro consegue em momentos pontuais abrir sua mente para entender a demanda do outro. Como eu falo sobre a famosa cena em que ele interage com Gyutaro e sua irmã, 2 Onis que estavam sofrendo, estavam agredindo um ao outro e o Tanjiro tem empatia por eles naquele momento. Ele fala o que eles precisavam ouvir. Outro ponto marcante e doloroso sobre como ele não usa as emoções ou tenta não usar as emoções para definir suas ações é no arco do trem. Tanjiro mais uma vez mostra como ele ainda era impactado pela sua família e pela culpa. No sonho, ele precisa deixar a ilusão para enfrentar a dura realidade. Ele cita: "Eu queria ficar aqui para sempre." Essa frase bem impactante e mostrava o tanto que ele estava sofrendo. É uma das cenas mais icônicas para mim no anime, pois no sonho mostrava uma realidade onde a família dele estava bem, estava viva, e ele poderia novamente desfrutar de uma realidade que ele não tinha mais. Só que por mais que ele sentisse tudo isso, não adiantava ele voltar, porque aquilo não era real. Aqui ele mostra a importância de seguir em frente, mesmo com a imensa vontade de ficar, e a importância de não se apegar às ilusões e de não se apegar às emoções quando elas não irão te ajudar. Tanjiro mostra em todo o anime que as emoções são guias sim, mas não motivos para realizar uma ação. Chamamos isso de fusão de pensamento. Fusão de pensamento ou fusão de emoção é toda vez que quando sentimos uma emoção ou pensamos algo, ficamos tão imersos naquilo que tomamos uma ação baseado nesses pensamentos ou nessa emoção. E nem toda emoção é válida, e muito menos pensamento. Não necessariamente devemos agir de acordo com aquilo que sentimos ou pensamos. Fusão de pensamento é como se você estivesse dentro de um lago. É como se estivéssemos quase afundando, só com o nariz e os olhos para fora. Desse modo, não conseguimos ver o espaço direito, pois a água está quase cobrindo a gente. Tanjiro fica mais distante das emoções. Ele sim está dentro do lago, porque ninguém pode fugir de emoções. Ninguém pode fugir de sentir algo. Só que ao invés do Tanjiro estar se afogando no lago, ele está nadando. Ou seja, ele está no controle de suas ações sem
negar suas emoções. Acalmar-se é um exercício de paciência e autocompaixão. É uma habilidade que podemos aprimorar ao compreender o que está acontecendo em nossos cérebros, principalmente quando nos sentimos sobrecarregados, e ao tomar medidas para nos ajudar a colocar nosso córtex cerebral e as funções superiores de nosso cérebro novamente em funcionamento. Quanto mais você entende isso, mais a chance de você ser calmo e paciente. Isso é o que o Tanjiro mostra em boa parte do anime. O significado de ter calma e paciência. Pois como mostra o Tanjiro, a paciência não lhe dá poder sobre as circunstâncias. A paciência permite que você se controle em meio a elas. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.